Fala meu cabeçudinho, um vídeo novo na área para vocês, mais uma semana se iniciando e começando com o pé direito, né, com Champions League. Isso mesmo, hoje eu vou analisar jogos da Champions para vocês, amanhã na quarta-feira também, na quinta temos Liga Europa e Conference League, na sexta o retorno dos campeonatos europeus e sábado e domingo europeuzão completo. Acabou o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, agora só ano que vem. Então foco total nas competições europeias. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aí no canal, deixa o like e comenta aqui, ó, qual jogo da Champions amanhã você quer que eu traga o palpite gratuito. Eu vou na vontade de vocês. Então se vocês disserem, Pedro, é tal jogo, eu vou em tal jogo. Então comenta aqui abaixo qual jogo da Champions da quarta-feira vocês querem o palpite gratuito. Sem muita conversa, direto às análises dos jogos desta terça, hoje mesmo, daqui a pouquinho. E o nosso primeiro jogo a ser analisado, o jogo de Champions, Red Bull Salzburg, que é o time ali da Áustria contra a equipe do PSG. Na classificação, o Salzburg, ele é apenas o 32º, tem apenas uma vitória e 4 derrotas. Tomou 15 gols e fez apenas 3. O PSG é o 25º, hoje estaria fora ali da zona de classificação. Tem 5 jogos, uma única vitória, um empate e 3 derrotas. Fez 3 gols e tomou 6. Que fase do PSG. Galera, o que é que eu imagino para esse jogo? Um PSG bastante ofensivo, precisa ganhar o jogo se quiser classificar para a próxima fase da Champions. Pega um adversário aí que ganhou apenas um jogo em 5, então espero um PSG atacando muito. Qual é a minha análise para esse jogo? Mercado de defesas de goleiro, para o goleiro do Salzburg fazer mais do que 3,5 defesas, ou seja, PSG pressionando a equipe do Salzburg, mesmo jogando fora de casa. Galera, mais de 3,5 defesas tem valor de mais, ó, de 1,72. Como eu estou gravando o vídeo exatamente horas antes dos jogos começarem, todos os mercados especiais estão abertos. Então assim, vocês têm menos tempo para poder assistir o vídeo e fazer as operações, porém você tem mais mercados para poder vocês acompanhar aqui junto comigo, beleza? Então para esse jogo aqui de Salzburg contra PSG, a minha análise, mais de 3,5 defesas do time da casa. Vamos ao nosso segundo jogo também de Champions, RB Leipzig contra a equipe do Aston Villa. Vamos ver na classificação como estão as duas equipes. Aston Villa está fazendo uma boa temporada, é o 9º colocado dessa Champions, enquanto a equipe do Leipzig é apenas o 34º, antepenúltimo. Só não é pior do que o Young Boys e o Slovan Bratislava, galera. Que fase também do Leipzig aqui nessa Champions, tá? Tá atrás de equipes como Salzburg, o Estrela Vermelha, o Sturm Graz, o Sparta Praga. Caramba, tá mal. Mas são 5 jogos, 5 derrotas, fez 4 gols, tomou 10. A equipe do Aston Villa são 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Galera, qual é a minha análise para esse jogo? RB Leipzig joga tudo, perder já era. Então assim, vai acabar jogando um jogo mais aberto. O Aston Villa é o favorito mesmo jogando fora de casa, mesmo esse jogo sendo na Alemanha. A minha análise para esse jogo, ó, RB Leipzig, pelo menos um gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos e mais de 1,5 gols em 80% dos últimos 10 jogos. Aston Villa não venceu 8 das últimas 10 partidas. A minha análise para esse jogo, ambas as equipes marcarem pelo menos um golzinho com a odd de 1,61. Então, para esse jogo de Leipzig contra Aston Villa, a minha análise é que as duas equipes marquem pelo menos um gol na partida. Vamos ao nosso terceiro jogo, Shakhtar Donetsk contra a equipe do Bayern de Munique. O Shakhtar marcou 1 ou mais gols nos últimos 8 jogos, não perdeu 8 das últimas 10 partidas, joga contra um Bayern de Munique que marcou 1 ou mais gols em 90%, não perdeu 9 dos últimos 10 jogos, venceu 8 e marcou o primeiro gol em 8 das últimas 10 partidas. Na classificação aqui, temos um Bayern de Munique na 13ª colocação e um Shakhtar na 26ª. A minha análise para esse jogo, um jogo de gols, mais de 2,5 gols, odd aí de quase 1,40. Essa é a minha análise para Shakhtar contra a equipe do Bayern de Munique. Não vou inventar muita coisa aqui não. Shakhtar e Bayern, gol com a cara dos gols. Over gols para essa partida. Quarto jogo de Champions, Bayer Leverkusen em casa enfrentando a equipe da Inter de Milão.
Bayer Leverkusen marcou um ou mais gols nos últimos 6 jogos, não perdeu em nenhum deles, venceu os últimos 5, marcou o primeiro gol nos últimos 4 e não perdeu 9 das últimas 10 partidas. O Inter de Milão marcou um ou mais gols nos últimos 10 jogos, em 100%, e não perdeu nenhum desses últimos 10 jogos. Eu quero ver agora a classificação desses dois. A Inter de Milão é a segunda colocada e o Bayer Leverkusen é o 6º colocado. Só que esse time do Bayer Leverkusen jogando dentro de casa ataca muito. Galera, qual é a minha análise para esse jogo? É que o Bayer Leverkusen, ele deu uma quantidade de chutes no gol, no alvo, maior do que a equipe da Inter de Milão. Esse é um padrão do Bayer Leverkusen jogando dentro de casa, independente do seu adversário, até mesmo contra Bayern de Munique. Então assim, Bayer Leverkusen jogando dentro de casa, com apoio da sua torcida, com um time extremamente ofensivo, tem sim muito valor para poder dar mais chutes no alvo do que a equipe da Inter de Milão. Qual é o cenário aqui que fica ruim essa operação? É o Bayer Leverkusen sair na frente muito cedo. Só que o Inter de Milão é um time que toma poucos gols e não perdeu nenhum dos últimos 10 jogos. Então, se a Inter de Milão sair na frente ou esse jogo permanecer empatado por muito tempo, essa operação fica cada vez melhor. Então, o cenário aí negativo é o Bayer Leverkusen sair na frente muito cedo, o que eu acredito que não deve acontecer para essa partida. Vamos agora de Atalanta contra a equipe do Real Madrid. Eu já vou começar com a classificação, porque a classificação não é uma das melhores para o Real Madrid, tá? A Atalanta é a 5ª colocada. E o Real Madrid é apenas o 24º colocado. O time tem 5 jogos e apenas 2 vitórias nessa Champions, 3 derrotas, fez 9 gols, tomou 9 gols. Eu sinceramente não lembro qual foi a última Champions que o Real Madrid teve esses números. Ah, cabeçudo, mas agora estamos falando de um modelo diferente de Champions. Isso interfere? Interfere, porque você tem uma quantidade maior de jogos para que você, que você possa até se recuperar no campeonato. A Atalanta, ela tem 11 gols feitos e apenas um único gol sofrido. É a melhor defesa do campeonato junto com o Liverpool, ficando atrás apenas da Inter de Milão. A Inter de Milão não tomou um gol sequer ainda nessa Champions. Cara, em 5 jogos, a Inter de Milão não foi vazada nem uma única vez. E aí depois dela vem Aston Villa, que só tomou um gol, vem Liverpool, que só tomou um gol, e vem Atalanta, que também só tomou um golzinho sequer nessa Champions League. Cabeçudo, qual é a análise para esse jogo? Temos aqui 2 mercados especiais. Um deles seria aqui mais de 2,5 defesas do goleiro do Real Madrid. A Atalanta é um time que ataca muito. E temos aqui um outro mercado, sinceramente, esse daqui ainda me agrada mais ainda, que é o seguinte, mercado de cartões. Eu não sei se vocês já olharam aí as estatísticas de cartões de Atalanta e Real Madrid, mas a Atalanta é apenas a 32ª em número de cartões. É a 4ª equipe, ou a 6ª equipe que menos toma cartões em toda a Champions League nesses primeiros 5 jogos. E o Real Madrid, você sabe? O Real Madrid foi o time que mais tomou cartões amarelos nessas primeiras 5 rodadas de Champions League. São 18 cartões amarelos em apenas 5 jogos, enquanto a equipe da Atalanta foram 7 cartões amarelos em 5 jogos. Qual é a minha análise aqui para esse jogo? É para a Atalanta ter menos cartões do que a equipe do Real Madrid, ou seja, Real Madrid ou empate em número de cartões ou de 1,65. Cabeçudo, se o jogo terminar empatado em número de cartões, ainda assim a gente bate a nossa operação, porque aqui eu estou protegido pelo empate. É Real Madrid ou empate em maior número de cartões na partida. Essa é a minha análise para esse jogo de Atalanta contra a equipe do Real Madrid. E é justamente esse o meu palpite gratuito para esse jogo da Champions. Desculpa. Atalanta contra Real Madrid. Real Madrid ou empate em número de cartões. O time que mais recebeu cartões em toda a Champions nessas primeiras 5 rodadas. São 18 cartões amarelos em apenas 5 rodadas. É uma média de quase 4 cartões por jogo. E isso, vou te falar, tá? Não tem acontecido só na Champions, não. Isso também tem se repetido no Campeonato Espanhol. O Real Madrid toma cartão todo jogo. Eu não sei o que é que tem acontecido com o time do Ancelotti, mas o time está altamente indisciplinado. Do outro lado tem o Atalanta, que é um dos times que menos tomou cartões em toda a competição. E detalhe, tá? A gente ainda está protegido pelo empate, que é Real Madrid
ou empate em número de cartões. Galera, joguem com responsabilidade, jogo apenas para maiores de 18 anos. Não é porque eu estou apresentando para vocês todos os números e estatísticas que isso aqui é garantido. Futebol não existe garantia. Eu apenas trago a operação que eu estou fazendo e mostrando para vocês o porquê que eu estou fazendo ela, beleza? Então demonstrei aí, estatisticamente falando, que tem boas chances do Real Madrid ter mais cartões ou empatar em número de cartões com a equipe da Atalanta no jogo de daqui a pouco pela Champions League. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje eu trouxe para vocês as análises dos jogos desta terça-feira. Trouxe aí num horário um pouco mais em cima dos jogos começarem, não consegui gravar o vídeo ontem de noite, geralmente eu gravo na noite anterior aos jogos, mas o importante é trazer o conteúdo. A diferença positiva é que a gente tem aí mercados especiais disponíveis para a gente poder analisar quando é no dia do jogo, beleza? Valeu, galera, abração, gratidão, amanhã tem vídeo novo no canal. Hoje vai dar Pedro Feitosa.